Railson Farias, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Amazônia TV. E hoje a gente vai falar de saúde e educação também, né? Que a educação iniciaram as aulas essa semana, as criancinhas, tanto de escolas públicas como privadas, começaram a ir para a escola e a gente queria falar especificamente, um desses assuntos que é a questão da coluna, é o cuidado que os pais devem ter com as mochilas dos estudantes, né, isso, doutor? Você que está aí em casa pode participar do programa pelo telefone 3228-1466. Ligue, tire suas dúvidas aqui com o fisioterapeuta Railson Farias. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço novamente a oportunidade aqui de esclarecer alguns assuntos. Então, doutor, mais ou menos hoje, a partir dos... Tem criança que a partir dos 3, 4 anos já começa a ir para a escola, né? Os pais levam as crianças para a escola. Quais os cuidados básicos que os pais devem ter em relação à mochila, por exemplo? Basicamente, nós temos 3 tipos de mochila. A lateral, carregada no ombro, a mochila colocada às costas e a de rodinha. De antemão, já vamos falar que a lateral, vamos tirar, que realmente ela vai fazer uma força unilateral e pode acarretar alguns problemas na coluna. Né? E daríamos preferência para os maiores, a mochila nas costas, e os menores, os pequenos, a de rodinha. Né? No entanto, essa mochila, muitos pais acham assim, comprei uma mochila de rodinha, cadê os problemas para o meu filho? Não, tem que fazer os ajustes ideais para essa mochila, para que não ocorra também danos à coluna, que pode ser permanentes. O senhor trouxe um modelo, né, de coluna. Quais são os efeitos que essa falta de cuidados poderia ocasionar na coluna de uma criança, por exemplo? Primeiramente, o pai, na sua casa, observe seu filho. Veja esse tamanho da mochila. Essa mochila não pode ser muito grande para ela. Né? Senão, o que vai ocorrer? Uma mochila desproporcional e um peso excessivamente grande. Nós temos a coluna aqui, vista lateralmente, essas são as curvaturas. Tem como mostrar isso mais diretamente? As curvaturas normais da coluna, a cervical, torácica e lombar, né? Curvatura normal. Ao passo... A gente está com a ligação, vamos dar prioridade para a ligação, né? A pessoa está no telefone. Desculpa, pode falar o nome novamente da pessoa? Alô? Bom dia, como é seu nome? Alô? Bom dia, Francinete, não é isso? Alô? Bom dia, doutor. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou Francinete, fala de Xavier Maia. Okay. Porque eu nunca tive problema de coluna. E agora eu estou viajando muito para Capixaba, vou e volto de carro, dirigindo. Eu estou começando a sentir umas dorzinhas da coluna aqui embaixo. Eu queria saber do senhor se é em virtude da má posição que eu estou na cadeira. Ok, obrigado. Fugir um pouquinho aqui do nosso assunto, né? O foco é a questão dos cuidados com as crianças nesse período escolar, mas já para atender nosso telespectador, o que poderia estar acontecendo? Desculpa com a nossa... Continuando, eu acho que provavelmente ela sente dor na coluna lombar, as lombalgias, né? Muitas vezes o banco do carro, a distância ideal ao volante não é ideal. Quando ele faz um movimento de debrear, acelerar, e manter essa postura por muito tempo, ela pode forçar essa coluna e aumentar esse movimento aqui, essa curvatura, que é a hiperlordose lombar. Isso pode causar... Mais abaixo, não é isso? Aqui, nessa região. E isso realmente pode causar o comprometimento desde os nervos paravertebrais lombares e aos discos intervertebrais dessa região, causando danos que seriam a compressão de nervos, que poderia ocorrer uma ciatalgia, ou uma hernia de disco, devido à má postura ao volante. Então, a melhor forma correta, então, é tentar ajustar de uma forma que ela se sinta mais cômoda. Perfeito. Chegar perto do volante, a distância tem que encostar a palma da mão e ficar semiflexionado. E o banco não pode ficar muito atrás, que é muito comum a gente ver os nossos jovens hoje, uma postura bonita, ou vamos dizer assim, mais na moda, colocar o banco lá atrás. Isso realmente é danoso para a coluna dele. Perfeito. Continuando então a explicação que o senhor estava falando em relação a quais os efeitos que o uso inadequado da mochila pode causar na coluna. Então, aqui as curvaturas normais.
Quando você põe um peso demasiadamente grande nas costas do teu garoto, do adolescente, o que ocorre? Ele vai fazer isso aqui para sustentar o peso. Ele inclinar seu corpo para a frente. Isso vai levar, forçar essa musculatura peitoral e a longo prazo isso pode causar aquela chamada de corcunda, que é a cifose. Outro fator seria peso demais, aquelas mochilas que não é adequado, aquela mochila larga com as alças muito compridas. Ela tem que ser justa, né? Porque se você colocar ela muito larga, vai forçar a coluna lombar e fazer uma hiperlordose. Essa hiperlordose vai pressionar seus discos também, levando a problemas posturais futuros, que pode acompanhá-lo para a vida inteira. Perfeito. Tem mais um ainda. Só tem mais um, vou pedir mais uma vez, vou interromper mais uma vez nessa outra explicação para ouvirmos a Leila lá do bairro Bahia, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Leila, bom dia, pode fazer a sua pergunta para o Dr. Railson. Bom dia. Eu ando sentindo umas dores assim na coluna, próximo ao pescoço. Isso seria de coluna e eu estou pegando febre. Ok, obrigado, Leila. A sua idade, Leila, desculpa, ela ainda está na linha? Não, mas enfim. Parabéns pela sua pergunta. Realmente, a idade, isso é importante. Que aí, dessa partida, a gente já tira algumas conclusões. Mas, enfim, as dores na coluna cervical, que às vezes podem irradiar para o braço, pode ser uma compressão de nervo ou uma hérnia de disco. Importante que ela veja o que está fazendo. Pode ser um problema se trabalha o computador, vê o mobiliário que ela usa, se está adequado, tá? Se está fazendo uma atividade na academia sem acompanhamento. É importante que o quê? Dor por mais de 3 dias, consulte um profissional. Não deixe essa dor se exacerbar. Depois disso fica mais difícil em tratar. Doutor Reus, qual a última explicação que falta ainda em relação aos cuidados com a coluna na utilização das mochilas? Isso. Então eu falei basicamente dos problemas levados com a mochila nas costas, né? E falei todos os desvios laterais da coluna, que são as escolioses. E isso pode ser causado pelaquela mochila que a gente acha que resolve o problema do seu filho quando compra uma mochila de rodinho. Mas se o puxador não estiver numa altura ideal, eu vou causar esse movimento, porque ele vai puxar com a mão e vai entortar, inclinar o corpo. Tá? Então é preciso que também com essa mochila o puxador esteja ideal, na altura ideal do quadril. Tá? E outra coisa seria também o peso. Isso é importante falar, porque o peso da mochila, nas duas hipóteses, não pode exceder 10% do peso corporal da criança. Isso é importante. Doutor, então, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Amazônia TV. Só para a gente concluir, serve também para os pais, se a criança apresentar algum tipo de problema durante 3 dias, como é que ele pode perceber isso e tem que sempre procurar um profissional médico? Perfeito. Os principais sintomas que a criança pode relatar: dores nos ombros, irritabilidade e desvios posturais. E isso os pais conseguem visualizar. Ele olhando para o seu filho, vendo o que ele está carregando na mochila. Por mais de uma semana tendo esses sintomas, procure o médico. Que o médico vai fazer um diagnóstico e esse diagnóstico vai ser encaminhado ao fisioterapeuta. Ele vai fazer trabalho de fisioterapia com exercícios de compensação. Quanto mais rápido perceber esses problemas, com certeza, mais fácil de tratar. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Está convidado para a próxima quarta-feira participar mais uma vez aqui do Amazônia TV. E a gente vai debater um tema também importante para a nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado. E veja a seguir os principais rios.